E vem conferir a crítica do anime Me Apaixonei pela Vilã. E lançou o anime Me Apaixonei pela Vilã. Eu resolvi falar o nome em português, porque o nome em japonês ele é muito longo e eu iria falar todo errado. Então eu resolvi falar com a tradução que veio aqui pro Brasil. E por que eu falo que foi a tradução que veio aqui pelo Brasil? Porque foi assim que está traduzido na Crunchyroll, caso você for assistir. E também o mangá de Me Apaixonei pela Vilã foi lançado aqui no Brasil pela editora New Pop. Então, para você que tem interesse em também acompanhar a obra, adquirir ela aqui no Brasil em mangá, no formato físico, saiba que vai estar com esse nome, Me Apaixonei pela Vilã. Obra essa que vai muito além do seu mangá. Se você procurar, você vai ver que já tiveram algumas light novels, é uma obra que está sendo extensa e faz um certo sucesso. Bom, eu não sou o maior fã do estilo de Isekai. Eu acho que é um estilo interessante, eu acho que ele é bom e que ainda pode sair coisas muito boas ali de dentro, mas ele é um conceito que ele é tão feito, tão repetido a cada temporada, e tem tantas obras nesse estilo, que acaba que virando algo repetitivo, algo padrão, algo que fica gasto e que não é tão bem utilizável. Hoje parece mais que fazem um estilo de obra desse formato, mais porque está fazendo muito sucesso do que tem algo novo para se fazer. Então quando lança uma obra chamado Me Apaixonei pela Vilã, que vem com uma ideia diferente, eu acabo sempre dando uma chance, porque eu acho que pode sair algo legal dali. E aqui é exatamente isso. É uma menina que acaba entrando dentro de um jogo de relacionamento. E quando ela acaba entrando, ela vira essa personagem que ela teria criado, mas ela é diferente do que realmente deveria acontecer no jogo. No jogo, você tem a vilã e tem os meninos à sua volta que eles vão acabar se apaixonando e ela vai escolher a rota de um dos meninos. Mas ela não é apaixonada por nenhum dos príncipes que existem no jogo. Na verdade, ela é apaixonada pela grande vilã do jogo. E a partir daí, ela dentro do jogo não vai querer que eles se apaixonem por ela. Vai querer que a vilã não morra no final do game e que ela se apaixone por ela. E a partir daí eu acho que a ideia é muito boa e o conceito é interessante. Mas agora, como vão usar essa ideia? Aí é que vira o grande problema dessa obra. Nos 3, 4 primeiros episódios, eu acho que eles utilizam muito bem esse conceito. Que é o conceito de a grande vilã querendo fazer coisas más pra ela, querendo mostrar porque ela é uma vilã e ela aceitando porque ela tá apaixonada pela vilã. E esse começo, ele é interessante, mas ao mesmo tempo que eu achava que estava engraçado, estava divertido, estava gostoso de acompanhar, eu também pensava pro outro lado. E tá acontecendo muitas situações rápidas aqui nessa obra. Então, ou eles vão ter que mudar completamente o foco do anime ao resto da temporada, ou vai virar algo chato, arrastado e repetitivo. E aí é que vive o grande problema da obra. Eles também perceberam isso. Eles perceberam que depois do terceiro episódio, se eles ficassem 12 episódios só repetindo a mesma fórmula de uma contra a outra, num anime de 23 minutos, ia ficar algo que não iria funcionar. Então eles vão para um outro caminho, um caminho mais de realmente tentar desenvolver os personagens, a obra, a parte da magia, e aí é que vive o problema dessa obra. Porque a cada episódio que vai passando, o conceito básico da obra, que é super interessante, vai sendo jogado cada vez mais de lado e virando cada vez mais aquele anime padrão que a gente conhece de romance, misturado um pouco de Isekai. E aí é que vive o problema, a obra acaba caindo muito de qualidade. Do episódio 3 pra frente, até mais ou menos o 6, 7, ele já perde muito do seu interesse, porque o mundo, ele é o mais genérico possível. Tanto em relação a poder, a lutas, a magia, a como desenvolve essa obra, é o mais genérico possível. Não é nada de novo que você já não viu em outras obras, mas feito muito pior aqui em alguns pontos. E por que isso acontece? Porque a animação também não é das melhores. É uma animação que ela poderia brincar com alguns conceitos, algumas ideias de estar dentro de um game, ainda mais do estilo do game que ele representa, mas não brinca muito bem. Falta detalhamento, falta mais vida, falta mais detalhe na obra como um todo em animação. As lutas são pouco empolgantes, pouco envolventes. O conceito de magia é o mais básico e simples possível. Acaba fazendo você, como público, fique cada vez mais desinteressado no que ele pode apresentar. Os personagens são interessantes. As duas principais são muito interessantes, cativantes, carismáticas. É legal ver a relação delas e como ela vai desenvolvendo ao longo da obra. Mas o resto dos personagens não tem o mesmo carisma, não tem o mesmo amor
amor que você tem por elas. Então a partir daí acaba indo muito de ritmo. Uma abertura e um encerramento que são genéricos e que vale o mesmo para a trilha sonora do anime como um todo, que é bem genérico, nem isso eles conseguem brincar muito bem. Poderiam colocar uma comédia um pouco maior que funciona ao longo da obra, mas eu sinto falta em alguns momentos. No fim, é uma obra que ela começa muito bem. Aí da sua metade, é como se fosse dividida em 3 partes a obra. Ela começa muito bem, uma obra que mostra todo o seu potencial e tudo que ele pode entregar a partir dali. Depois da metade da obra, ela já mostra que eles estão indo para um caminho meio estranho e que não funciona tão bem, que seria a parte de você desenvolver os personagens, desenvolver o mundo, desenvolver a história, e aí já vira um problema. E o final pra mim é um final completamente genérico, eu tava completamente desinteressado no que poderia ser. Inclusive, prometeram que vai ter mais temporadas, porque o final deixa gancho pra continuações, e eu nem sei se eu quero uma próxima temporada. Então é um anime que ele me deixa triste, porque ele tinha um potencial gigantesco de ser uma excelente obra, mas acaba não acontecendo. No fim, me apaixonei pela vilã, é aquele anime que ele tem um potencial, tem 2 personagens principais que são muito boas, muito carismáticas e muito cativantes, que fazem com que você, como público, consiga acompanhar a obra até o final, mas o resto do mundo não funciona tão bem. A premissa básica é rapidamente jogada fora e tudo à sua volta acaba se desmoronando. De história, a como o mundo é desenvolvido, trabalhado, porque se parar pra ver, o mundo, o universo, ele não é ruim, ele só é genérico e desinteressante. Se os personagens secundários, eles não são ruins, eles só são genéricos e interessantes. No fim, a parte boa, eles são jogados de lado e fica sobrando só essa parte que é completamente desinteressante, que não é empolgante, que não é envolvente, e faz com que você, como público, perca o carinho e a vontade de acompanhar a obra a partir dali, e vira até uma tortura você terminar a obra, porque ela começa bem e chega um ponto que fica tão genérico que você só quer que ela termine de qualquer jeito. Concluindo, Me Apaixonei pela Vilã é aquela típica obra que ela é decepcionante. Ela é decepcionante porque você vê o potencial que ele tem ali nos primeiros episódios. Depois tem elementos que ainda funcionam muito bem, como um bichinho que vai aparecendo e funciona muito bem como um alívio cômico ao longo da obra. Mas são muitas poucas coisas. Foi o que eu falei, a obra começa muito bem, mostrando o que o anime deveria ser e o potencial que ele tem em mãos. Mas quando eles largam essa parte, vão focar na parte mais dramática, na parte de desenvolver o universo, e que é uma parte que deveria existir, tem que existir para a obra ter um peso, aí parece que o autor não consegue trabalhar muito bem tudo isso e acaba virando uma obra genérica e completamente esquecível, que é mais genérico do que realmente ruim. E por isso que eu fecho o anime Me Apaixonei pela Vilã com uma nota 4,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime Me Apaixonei pela Vilã? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.